pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu vou falar sobre um clássico da literatura, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Bom, gente, meu primeiro contato com esse romance foi através dessa edição aqui, tá? As obras-primas de Oscar Wilde, e O Retrato de Dorian Gray está inserido nela. Essa edição aqui, ela traz a versão, né, do romance do Oscar Wilde, que foi publicada, e ela é dividida em 20 capítulos, né? Então, ela é a versão que foi publicada em formato de romance, né, no ano de 1895, eu acho, se não me engano. Essa versão foi publicada pela primeira vez. Então, essa foi a minha primeira leitura, né, do Retrato de Dorian Gray. Agora saiu uma outra edição, há uns 3 meses atrás saiu pela editora Globo, pelo selo Biblioteca Azul, né? E essa edição é uma edição anotada e sem censura, ou seja, ela foi organizada pelo Nicholas Frankel, né, que eu acho que, não sei se ele é inglês ou ele é norte-americano, e se propõe a ser a versão original do romance do Oscar Wilde, ou seja, trata-se do texto datilografado sem as alterações posteriores, né? Inicialmente, o Retrato de Dorian Gray foi publicado numa revista literária chamada, acho que Lipicons, né? Nós temos aqui até, nessa edição, nós temos aqui até a primeira edição, né? Uma reprodução da primeira edição do romance, né? E depois ele foi revisado novamente e publicado por uma editora com formato de romance, mesmo como a gente conhece. Bom, gente, eu vou compartilhar as minhas impressões sobre essa nova leitura de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar um pouco sobre a edição da Biblioteca Azul da editora Globo. Ela está muito caprichada, a capa é dura, né? Nós temos uma introdução geral e depois nós temos uma introdução específica comentando justamente sobre essa versão original da obra do Oscar Wilde. É uma edição cheia de notas, tá? E essas notas, elas estão inseridas no próprio texto do romance. Deixa eu pegar aqui o começo, né? Aqui é bem no começo da edição. Ela está inserida bem no comecinho aqui, então nós temos o texto, né? E aqui nós temos a nota explicativa. Ela também é ilustrada, ela tem várias ilustrações de muitas edições, estilos de arte diferentes, né? Isso também é bacana, isso também é interessante, porque dá a representação visual de cada artista de forma separada. Então nós temos, né, essa versão que seria mais próximo do original do Wilde, que são 13 capítulos, que difere dessa edição que eu tenho aqui, que são 20 capítulos, ou seja, é um texto mais resumido, é um texto mais enxuto, porém é um texto, como eu diria, é um texto que ele reforça ainda mais o conteúdo polêmico de O Retrato de Dorian Gray, né? Eu vou comentar um pouco sobre o Oscar Wilde. O Oscar Wilde, ele é irlandês, ele não é inglês, ele é irlandês. E desde criança, ele foi criado dentro de um círculo intelectual, digamos assim. A mãe dele gostava de artistas, gostava de escritores. Então, desde criança, o Oscar Wilde foi estimulado, né, pela sua mãe a gostar de arte, de forma geral, né? O Oscar Wilde, adepto do dandismo,
né? Ele era um dandy, ou seja, eram homens que visavam justamente demonstrar a beleza, né, digamos assim, através de roupas, através do seu gosto estético. O dandismo ele tem a sua origem na França, ele seja a valorização das coisas belas, né, dentro de uma percepção muito específica. Então, o Oscar Wilde vai ser um dos divulgadores do movimento do dandismo na Inglaterra, que também vive esteticismo, que é justamente essa preocupação com o aspecto estético, principalmente associado com relação à escrita. Então, vai ser uma escrita elaborada e muitas vezes até um pouco exagerada, rica em metáforas, e isso vai ser sempre associado a um ideal, a um padrão estético. Ele também vai ser seguidor do decadentismo, que é justamente um movimento que também tem o surgimento na França e provavelmente tem as suas origens no romantismo, que é justamente essa representação dos aspectos negativos da sociedade como forma para demonstrar sua rebeldia contra as normas sociais. E aí vem aquela noção também do flaneur, que é aquele homem que ele vaga pela cidade, justamente visando demonstrar as suas coisas realmente decadentes, que estão associadas até mesmo com relação à conduta sexual, né? Então, nós vemos que o Oscar Wilde ele é uma figura em si bastante polêmica, né? Além disso, o Oscar Wilde ele vai ser, ele infelizmente, né, ele não vai ser reconhecido pelo seu talento como escritor, como seu talento como crítico literário, como seu talento intelectual. Ele infelizmente ficou conhecido justamente pela sua conduta, né? Ele vai ser preso porque na sua época, no final do século XIX, ele vai assumir publicamente sua homossexualidade. O homossexualismo nessa época na Inglaterra era um crime grave, e aí ele vai ser condenado a 8 anos de prisão. Enfim, ele vai ter uma existência bastante trágica, inclusive até mesmo o manuscrito o retrato de Dorian Gray vai ser utilizado como prova desse comportamento que era considerado degenerado na sua época. Bom, o retrato de Dorian Gray é um romance escrito no final do século XIX e, assim, é uma obra bastante complexa e difícil de ser definida. Eu vou falar um pouco sobre a sua trama. Bom, o romance vai ter como protagonista o Dorian Gray. O Dorian Gray é um jovem muito rico e ele chama a atenção pela sua beleza física. Um dia ele vai posar para um retrato e quando ele vê esse retrato, ele sente o desejo de que ele permaneça para sempre com aquela aparência, né? Então nós vemos aí que o Oscar Wilde ele vai trabalhar com o tema do pacto faustiano. Embora nós não temos a figura de um agente demoníaco, ela de alguma forma está representada no romance. Um outro personagem Harry. Esse Harry, ele é um aristocrata e ele vai, digamos assim, estimular o Dorian Gray a ter esse desejo. Além disso, o Harry ele também vai estimular a vaidade do Dorian Gray. E vai ser uma vaidade excessiva. Então, é a partir desse momento que vai acontecer. O Dorian Gray vai perceber que ele não vai envelhecer. A partir do momento que ele faz esse pacto, digamos assim, o que vai acontecer é que as marcas do tempo vão ficar impressas nesse retrato que foi feito dele, vai continuar sendo sempre jovem. Ocorre que, além das marcas do tempo, esse retrato também vai imprimir, digamos assim, os pecados do Dorian Gray, né? As transgressões do Dorian Gray vão ser impressas neste. E é nisso que o Oscar Wilde vai
fazer uma espécie de metáfora sobre justamente essa falta de limite do Dorian Gray, porque é como se o retrato dele fosse um outro eu que reflete justamente aquilo que é ruim na personalidade do Dorian Gray. Então, o retrato de Dorian Gray ele é uma retomada dos artifícios da literatura gótica. Nós temos aí esse retrato, né, que ele é descrito de uma forma bastante assustadora, né, e ao mesmo tempo ele também, ao mesmo tempo que ele é uma coisa horrível, né, isso é muito bem detalhado pelo Oscar Wilde, ele também tem um aspecto estético que não deixa de ter uma certa beleza, mas uma beleza do horrível, uma beleza degenerada. Então, eu posso dizer que o retrato ele é uma representação do sublime no romance. Ou seja, ele é uma coisa que ao mesmo tempo que ele atrai os olhos do leitor, ele também provoca uma repulsa imediata. Ou seja, de certa forma, ele provoca uma espécie de medo prazeroso, né? Enfim, na verdade, a gente pode ver até mesmo pelas notas que existem aqui no romance, que o Wilde ele vai fazer uma síntese de vários elementos da literatura gótica que remetem a um romance chamado Melmoth, o Errante, que foi escrito justamente por um ancestral dele, o tio-avô. E há algumas semelhanças, alguns pontos de intersecção do retrato de Dorian Gray com Melmoth. A questão principalmente do retrato mágico, o próprio personagem que faz um pacto com Faustiano, a atmosfera de horror, né, e até mesmo a atmosfera de horror e terror que são combinadas durante todo o romance do Oscar Wilde, né? Além disso, é interessante perceber que o retrato de Dorian Gray também pode ser, de certa forma, um tratado sobre a estética, e estética decadentista, né? Ou seja, o Oscar Wilde faz uma espécie de defesa dessa noção de beleza decadente, e aí ele vai fazer várias referências a essa cultura, digamos assim, essa cultura decadentista. Então, digamos que o retrato de Dorian Gray ele também é uma espécie de ensaio ou tratado sobre toda essa concepção estética decadentista. Além disso, nós vemos aqui que o Oscar Wilde propõe digamos assim, uma discussão sobre a arte, né? O retrato de Dorian Gray também é sobre isso. Então, nós vemos aqui que o retrato, de certa forma, ele simboliza a própria criação, e a própria criação literária, eu acho, né? Então, de certa forma, o Oscar Wilde está fazendo uma reflexão sobre a arte. A gente pode entender o retrato de Dorian Gray como uma metáfora de que muitas vezes a arte ela escapa do controle do seu criador. Ela é uma coisa autônoma, é uma coisa que parece que cria uma vida própria, que é representada até mesmo no próprio retrato, né? E que, apesar dela às vezes ganhar contornos terríveis, como no caso do romance do Dorian Gray, ela é uma coisa, a arte em si, e aqui ela está associada principalmente com relação à criação literária, ela é uma coisa que, como eu vou representar, que apesar de ter um aspecto terrível, ela também tem um aspecto de inovação, ela tem um aspecto até de transgressão, ela é uma coisa que reflete a própria sociedade em que o artista vive, né? Então, de certa forma, o retrato de Dorian Gray, ele também é um romance que tem a sua importância, e a gente pode considerar como um clássico, pelo retrato da sociedade do século XIX, e até mesmo assim, da própria época, do final do século XIX. O Oscar Wilde vai dialogar aqui com a filosofia, com os estudos científicos, com o tema da degeneração, que está muito presente também na literatura gótica, e vai estabelecer um diálogo bastante abrangente, né, dentro de várias áreas, dentro da estética, dentro da filosofia,
dentro da própria ciência. Então nós vemos aqui que o Retrato de Dorian Gray é uma obra bastante complexa e que não vai se esgotar na sua primeira leitura, ou seja, o leitor vai ser obrigado a relê-la várias e várias vezes, né? Em semelhança com o Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson, que é uma obra anterior, principalmente com relação à abordagem do tema do duplo, né? Ou seja, o retrato em si é uma espécie de outro eu do Dorian Gray, e aí nós vemos essa contradição entre o bem e o mal. De certa forma, o Oscar Wilde ele faz uma coisa muito interessante, porque é como se existisse uma inversão aqui, como o Robert Louis Stevenson, né, que isso remete justamente ao Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson, ou seja, quem é o verdadeiro Jekyll é o Hyde, né, o Jekyll é uma máscara do Hyde, né, o Hyde seria a essência verdadeira do Jekyll, e isso me parece estar muito presente aqui em O Retrato de Dorian Gray, ou seja, a beleza é uma máscara, é uma coisa que encobre o verdadeiro interior do Dorian Gray, que é aquilo que está no retrato, né? Enfim, e aí o Dorian Gray, o Oscar Wilde vai trabalhar de uma forma bastante interessante e inovadora, né? Esse elemento bastante presente, né, nos textos fantásticos, é um resquício do romantismo, né? O próprio Dorian Gray, ele é um romântico, ele me parece que tem aspectos aí byronianos, né? Ele mesmo remete à própria figura do Lord Byron, né? Como aquela pessoa que destrói, né? Os outros indivíduos com o qual vai convivendo, né? Enfim, basicamente o Retrato de Dorian Gray é sobre o tema da vaidade, né? Na própria capa aqui nós temos, né, essa ilustração aqui da capa remete ao que? A plumagem do pavão, né, que representa justamente essa vaidade excessiva. Então, gente, o Retrato de Dorian Gray é o que a gente chama de mito literário, ou seja, é uma obra que metaforicamente ela vai discutir ideias, ela vai representar o conceito justamente dessa vaidade excessiva que até hoje existe. Ou seja, o Retrato de Dorian Gray é uma obra que está mais atual do que nunca com relação a esses excessos de narcisismo e até mesmo essa falta de limites com relação a isso, né? Então é também bastante atual com relação à abordagem do tema ser e parecer, ou seja, o Wilde vai tratar de forma irônica isso, né? O Dorian Gray ele é belo na sua superfície, na sua aparência, mas ele é horrível no seu interior, né? Então é uma obra bastante interessante que vale a pena ser lida, ser relida. É sem dúvida uma das grandes obras-primas da literatura mundial, né? E essa edição da Biblioteca Azul da Editora Globo, eu gostei mais dela, ela é mais enxuta, o texto ele é mais assim impactante, principalmente com relação ao capítulo final. Eu acho que o capítulo final ele tem mais impacto nessa versão aqui do que nesta que está contida aqui. Tá certo, gente? Então, fica registrado aqui meu comentário sobre o Retrato de Dorian Gray, sem dúvida um dos grandes clássicos da literatura. Tá certo? Então, até mais com outros comentários.